Olá, meu amigo, minha amiga! Você sabia que no dia 21 de setembro nós comemoramos no Brasil o Dia da Árvore e o Dia também das florestas? Porque uma árvore sozinha dificilmente sobrevive. Ela precisa de relação com outras árvores. Aqui a gente está vendo uma bela árvore. Quanto tempo que essa árvore está plantada aqui, gente? Talvez 20 anos, 50 anos, a gente não sabe. As árvores são nossas amigas. Por quê? Por muitos motivos. Primeiro, porque as grandes árvores, como essa aqui, capturam o gás carbônico que está aqui, ó, na matéria dela. Então, o gás carbônico hoje é responsável por essas alterações do clima que a gente está vendo. Essa loucura que tem muito seca, muito frio, muito calor, desregulou o tempo. É por causa dos chamados gases de efeito estufa, principalmente o metano e o gás carbônico. E as árvores, elas capturam o gás carbônico. Só que quando você queima uma árvore, destrói uma árvore, está queimando uma amiga nossa. Está destruindo uma amiga nossa. E se libera de novo gás carbônico e metano, por causa da decomposição das árvores. As árvores são importantes também porque muitas delas são frutíferas. Como é deliciosa chupar uma manga, né, gente? Ah, que coisa boa! Uma banana, uma laranja. Então, muitas árvores são frutíferas. Alimentam a nós e também a outros animais. Além disso, as árvores, elas são importantes para manter a umidade do ar e a temperatura. Você já percebeu que num lugar onde tem poucas árvores, quando é meio-dia é um calor terrível. Se tem árvores, você pode entrar debaixo da sombra e sentir aquele clima gostoso que a sombra das árvores proporciona para nós. Outra coisa, você está vendo essas raízes aqui? Elas fixam o solo. Então, quando chove, são as raízes das árvores que, conjugada com outras plantas, que ajudam a deixar o solo preservado e evitar que a enxurrada leve a terra e causando uma série de problemas para nós, seres humanos. Então, como é bonito olhar para cima e ver as árvores, ver aquele verde misturado com o azul, com o branco, sentir que as árvores são vida. Cada árvore e o conjunto de árvores são fundamentais para a vida na Terra. Veja só, você sabe que a chuva também depende das árvores? Pois é, porque imagine uma grande floresta como a Amazônia. Cada árvore libera por dia uma quantidade enorme de gás e de vapor d'água. O vapor d'água que vai dar origem às nuvens que depois produzem chuva. Então veja como é importante esse processo de evapotranspiração das árvores para manter o ciclo de chuvas. Ah, e para terminar, os passarinhos, gente. Como os pássaros são importantes para a natureza, como se equilibra, porque o passarinho se alimenta de insetos, ele alegra a nossa vida e ele precisa de árvores para fazer os seus ninhos, para poder se defender dos predadores. Então, gente, vamos cuidar também das árvores e exigir que a nossa prefeitura supervisione e também cuide das árvores urbanas. Isso é importantíssimo para a ecologia urbana. Viva as árvores, nossas amigas! Super Murad da natureza, ele que nos ensina, graças a Deus, nos traz tantas informações para a gente poder fazer realmente essas pequenas mudanças para as grandes transformações e cuidar, né, gente? Porque o Brasil é um dos países mais biodiversos do mundo, mas mais de 1.200 espécies de animais estão ameaçados de extinção. Você sabia disso?
Você sabia que cada dia que passa, cada 1 minuto, com certeza uma vida aí no planeta Terra vai ficando cada vez menor. E hoje a gente vai falar sobre quais espécies estão em risco, os principais fatores que levam à perda da biodiversidade, principalmente como podemos agir para recuperar e proteger a vida toda, né, gente? Coisa mais linda. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui com muito carinho a Yasmin, que está aqui. Seja bem-vinda, Yasmin. Muito obrigada. Que bom que você veio. Yasmin, explica para nós a importância da biodiversidade, em primeiro lugar. Bom, a biodiversidade, né, ela mantém o equilíbrio do nosso ecossistema, né? E o nosso ecossistema, ele é importante porque ele fornece serviços fundamentais para a manutenção da vida humana, né? Então, um solo de qualidade, um ar, uma água de qualidade são fornecidos por esses serviços ecossistêmicos. Então, a biodiversidade, ela é integral, né? Ela é um conjunto? Exatamente, ela é um conjunto que ajuda na manutenção desse... É o conjunto do ar, da terra, é o conjunto de tudo isso, só que isso tem que estar bom, é isso? Isso, exatamente. Ah, entendi. E como a gente faz, no caso, né, para a gente saber para a gente aprender mais e saber dos fatores? Fala para a gente quais são os fatores que levam cada vez mais a gente cuidar da biodiversidade. Quais são os fatores que levam a gente a cuidar da biodiversidade? Bom, para a gente cuidar da biodiversidade, a gente precisa contribuir com menos degradação ambiental, né? Então, quando a gente faz desmatamentos, queimadas, caças ilegais, descarte de lixo incorreto, a gente está prejudicando o meio ambiente, né? E isso acaba degradando a qualidade e perdendo essa riqueza que a gente tem. No dia a dia, na prática, dentro de casa, o que você diria? Porque, é claro, né, a queima, o descarte correto de lixo, isso está em todos os lugares. Mas dentro de casa, para a gente começar dentro de casa, quais são as práticas ali que você nos diz? Bom, a gente pode cuidar? Dentro de casa a gente pode começar com o básico, né? Que é separar o nosso lixo, né? O que é reciclável do não reciclável. Diminuir o consumo inconsciente de energia, né? Quando a gente vai de um cômodo para o outro, apagar a luz. Isso realmente faz diferença? Sim, realmente faz diferença. Olha só, que coisa. Não é só no bolso, não, né? Não, não é só no bolso também. O que acontece quando a gente deixa a luz do... A pessoa vai lá no quarto, acende, vai lá no banheiro, acende, vai lá na varanda, deixa aceso. Fala assim, apaga lá que eu que vou... Apaga essa luz porque sou eu que estou pagando. Mas o que está acontecendo com a natureza nesse momento, quando a gente deixa aceso? Não, há um consumo maior dessa energia, né? Então, quando a gente apaga a energia, por exemplo, a gente diminui um impacto de 30% no consumo de energia. Olha, gente... Então, é importante que a gente faça essas pequenas ações no nosso dia a dia. E essas atitudes, dentro de casa e mesmo fora, né, ajudam no equilíbrio da natureza, como você falou. Né? E esse equilíbrio ele é necessário para nós. Por exemplo, hoje nós temos uma crise climática muito grande. Né? E esta crise climática influencia na nossa vida? Sim, com certeza. Quando a gente fala de crise climática, né, a gente está falando de um processo natural, mas que está sendo também agravado pelas ações humanas, né? Então, a gente tem o aquecimento global, a gente tem secas, né, acontecendo, e tudo isso vai impactar, por exemplo, nas produções agrícolas, nas questões das doenças, e isso tudo desencadeiam crises sociais, né? Então, quando a gente fala dessas questões, né, elas são muito importantes para que a gente possa realmente ter uma consciência, né, de que a gente precisa preservar, conservar, para que
essas situações sejam amenizadas para o nosso próprio bem, nossa própria... Verdade. Gente, olha só, o que a Yasmin está falando para nós é para a gente aprender. E a gente só faz aquilo que a gente aprende. Né? A gente fica sabendo que a gente precisa mudar, mas a gente não muda, porque a gente precisa aprender. E é isso que ela está falando. E é claro, né, que tudo isso faz a diferença. Yasmin, a gente também está falando de extinção. E aí, se a biodiversidade está desequilibrada, muitos animais começam a morrer. Sim. Né? Quais as espécies que você hoje observa que está começando a ficar em extinção? Olha, por exemplo, aqui no Vale do Paraíba, né, a gente tem aqui perto da gente Campos do Jordão. Campos do Jordão, a gente pode usar como símbolo ali imponente deles, que é a araucária, né? A araucária, ela é uma árvore que ela está ameaçada de extinção e ela fornece alimento para um animal que também está ameaçado de extinção, que é o papagaio de peito roxo. E não só isso, né? Mas a araucária, ela também é um símbolo cultural, turístico, né, de Campos do Jordão. Ela movimenta a economia ali local. As pessoas da cidade utilizam o pinhão como uma forma cultural ali da culinária local, né? Vendem o pinhão. Então, todo esse impacto, né, é uma consequência não só para a fauna, para a flora, mas também econômica para a região. Para a região, né, em todos os lugares. Nós temos vários fatores que agravam a natureza. Um deles é o crime, o pegar o animal e trazer, né? O contato com o animal selvagem. E outra é a questão da educação ambiental, que ela é altamente necessária. Né? Como que você vê esses fatores? De um lado, nós temos os crimes contra a natureza, por exemplo, né, a compra de pássaros e outras coisas. E, por outro lado, a falta de educação ambiental. Sim, a educação ambiental ela é uma ferramenta essencial para que a gente faça uma capilarização, né, de valores, do conhecimento do porquê a biodiversidade ela é importante. Né? A partir do momento que nós entendemos o valor que aquilo tem para a manutenção da nossa própria sobrevivência, da nossa própria espécie, né? Isso tem uma aderência maior a nós como indivíduos do porquê que a gente deve zelar por aquilo, né? Então, é uma ferramenta essencial que deve ser melhor trabalhada dentro das escolas e na sociedade também. Ela é fundamental. E acabar com os crimes ecológicos, né? Que são diversos, né? Sim. E a gente pode fazer alguma coisa, porque é tão triste, né? Quando a gente vê as queimadas, dá uma sensação de impotência, né? O que a gente pode fazer, né? O importante é que as pessoas elas denunciem, né, essas queimadas. Denunciar queimadas, caças ilegais, acionem realmente os órgãos, né, competentes que são... Onde é? Para quem que a gente procura? Normalmente é a Polícia Ambiental, uma Secretaria de Meio Ambiente, né? O IBAMA também. Então, acionar os órgãos competentes para que eles façam o papel deles, né? De fiscalizar, de cobrar e até mesmo de multar, de prender, o que for necessário. Ô Yasmin, eu vou te servir um pouquinho de água. Tá bom. Só para a gente falar, importante, né? A Yasmin vai tomar um copo de água, que é importante para a vida. Agora eu quero saber, Yasmin, a gente às vezes pensa, né? Agora, falar sobre a água, a importância de você tomar uma dose de água que é bom para a vida. E quanto a água é importante para a terra? Sim, a água ela é sinônimo de vida, né? Onde a água, a vida. Né? Então, quando a gente fala de um equilíbrio, né, da vida, a gente precisa pensar na manutenção da água, né? E para existir a água, a gente precisa também pensar no ambiente onde existam florestas, né? Então, por que eu falo isso, né? Por conta de todo o ciclo de precipitação da água, né? Então, as florestas ali, elas vão fazer a filtragem da água para o meio ambiente, que vai abastecer ali os lençóis freáticos, vai
fazer a manutenção dos rios, né? Então, a água, ela realmente vai trazer vida ao ambiente. O que a gente faz em casa que é mal para a água? Você falou da luz, né? A gente falou um pouquinho da luz. E em casa, o que a gente faz que é mal? Quando a gente descarta químicos irregulares nos nossos esgotos, né? Então, No vaso sanitário, né? isso, exatamente. No vaso sanitário, óleo quando a gente descarta na pia também. Isso tudo a gente vai estar contaminando a água. Tá vendo? E o desperdício, né? É o desperdício, exatamente. É tão preciosa a água, né? Oh. Não se espera faltar, não, para poder cuidar, para poder preservar. E não tenha preguiça, sabe? Tem gente que tem preguiça, né? De separar o lixo, por exemplo, separar ali uma lata. Não precisa ser nada chique, não, gente. Em casa, na minha casa, eu penduro o saquinho lá do plástico, o saquinho lá do papel, o saquinho do lixo comum, né, que é o lixo úmido que a gente fala, né, Yasmin? Sabe? Porque na hora lá fica mais tranquilo, também ajuda outras pessoas. Enfim, tem muitas dicas legais pra gente poder. Manda sua dica pra gente também, tá? O que você faz em casa é muito importante pra todos nós. Yasmin, muito obrigada. Eu que agradeço. Muita saúde, muito trabalho, sucesso pra você na sua profissão também. Viu? Muito obrigada. Obrigada.